Para voltar um pouco no que você estava falando, Hugo, mas eu queria só saber se fazia sentido você é, dar um detalhe a mais, porque você diferencia a fase 3, a fase 2 da fase 3, a fase 2 sendo trade com shitcoins para aumentar o número de BTCs, e a Uhum. fase 3 trade com fiat para aumentar os BTCs. Por que essa diferença entre essas duas fases? Bem, ó, é a chamada diferença entre o entendimento que shitcoins são só shitcoins e são scams e não e a Bitcoin é a única moeda legítima. Digamos que é essa fase que diferencia entre aquelas pessoas que consideram tudo cripto e depois há aquelas pessoas que consideram Bitcoin é uma coisa, cripto é outra. Ah, E perfeito. foi nessa fase que eu entendi que shitcoins basicamente são um esquema para roubar as vossas bitcoins. Portanto, as pessoas vão entender isso. Eu também tive os meus, no início também tive as minhas shitcoins, obviamente no primeiro ano e quase no segundo ano em que eu tive neste mundo, e algumas delas foram para zero, portanto eu também perdi todo o investimento que tinha feito nessas shitcoins. Uma famosa shitcoin que foi para zero, se calhar quase ninguém se lembra dessa shitcoin, foi o Salt, que foi criada pelo... ah, esqueci-me o nome dele. Aquele que foi para o Panamá, que vive no Panamá agora, também era todo Bitcoiner e depois tornou-se um Shapeshift, shitcoiner. Eric, não sei o que, Eric Borges. Exatamente, o Eric Voorhees, exatamente. Foi ele Jura que que é criou essa dele? shitcoin, foi ele que criou essa shitcoin chamada Salt, que era suposto ser a primeira shitcoin que permitia fazer empréstimos online, em que a pessoa tinha que ter o Salt para usar o website e podia fazer pedidos de empréstimo em dólares e dar a sua Bitcoin como colateral ou dar o Salt como colateral. Essa shitcoin, passado algum tempo, foi para zero e eu também perdi o investimento que tinha nessa altura. Já nem me lembro, acho que foram 2.000 euros ou 1.500 euros que eu tinha em Salt. E, portanto, eu já tenho, digamos, os meus calos de investimento em shitcoins e foi aí que eu comecei a perceber a diferença entre o que é Bitcoin e shitcoins. Tanta gente que não tinha uma certa reputação que acabou, digamos, caindo na tentação, não sei se é o termo correto, mas criando um scam para aumentar Não, seu mas o capital. Eric Voorhees, ele já é um scammer há um bom tempo, né? E É, ele é. tenta defender esse lado, algum ponto ético aí nessa shitcoinice dele, que não consegue. Nunca É engraçado conseguiu. que o Tudo Eric num Apple, Voorhees foi né? das primeiras. O Eric Voorhees foi das primeiras pessoas que eu vi num documentário sobre o Bitcoin em 2016, se não me engano, chamava-se Banking on Bitcoin. E ele nessa altura falava da Bitcoin, tal como o Roger Ver também falava da Bitcoin e todos São esses amigos. esquemas. É, todos esses esquemas depois tornaram-se esquemas, criaram as suas próprias shitcoins. Nessa altura que eu comecei a aprender o que era Bitcoin, eles eram digamos, advogados da Bitcoin e eram todos Bitcoiners. E depois tornaram-se esquemas, claro. O Voorhees, lá desde o começo, o primeiro projeto dele, acho que notável, é o Satoshi's Dice, que é um É. site onde você jogava uns Satoshis E o lá, ele fazia uma Shapeshift também. transação on-chain super não econômica, né? Digamos, ele enchia a blockchain de. Naquela época era bom porque não tinha muito movimento, então precisava, né, esse bootstrapping, né? Você vê as pessoas movendo aqueles satoshis e tal. Uhum. Então ele ganhou notoriedade por isso, mas o site em si não era em nada econômico e é um scam, né? A maioria dos satoshinhos ficavam com ele, que depois tinha que consolidar tudo isso aí de alguma maneira. E aí, depois ele seguiu com esse shapeshift aí, esse scam. Ou seja, meio, se você parar para pensar, né, o Satoshi Dice é um meio scam, né? É um lugar para você jogar uns dadinhos na internet. Não Uhum. tem os odds, né? Estão sempre do Natureza lado da sketch, né? casa. É sketch também, não é. Enfim. Mas naquele momento teve, né? A sua notoriedade, aí ele ganhou essa exposição e esse papel, né? E por isso que a gente ainda fala sobre ele. Mas no fim é scammer mesmo. O Mas acho que Roger também. esse primeiro projeto dele já demonstrava bem a sua personalidade de gambler, digamos, estava escondida em si já a sua personalidade de shitcoiner quando ele fez o Satoshi Dice. Sim, sim, desde o início. É parte do seu. A sua ética Uma de personalidade trabalho. muito específica. Eu conheço várias pessoas com essa personalidade e também são meio scammers, assim. Interessante. Não vou falar nomes, óbvio.